Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, meus queridos estudantes. Estamos de volta na segunda parte da nossa aula sobre dicas para a prova oral, em especial dicas sobre postura, dicas sobre como se comportar e como responder em uma prova oral. Vamos lá. Sem perder muito tempo, nós falaremos a partir de agora sobre o início da arguição. Como você deve começar a sua arguição. Em primeiro lugar, meus queridos, é uma regra de educação, então você deve chegar e cumprimentar o examinador. E como você deve falar? Bom dia, excelência. Boa tarde, excelência. E só e somente só. Certo? Esta é a sua palavra no momento em que você se sentar para ser examinado. Bom dia, excelência, boa tarde, excelência, ou boa noite, excelência, se a sua arguição for à noite e ponto final. Tranquilo? Beleza? Muito cuidado, meus queridos, com o examinador amigo. No momento da prova, em especial das provas do IESES, que são sempre gravadas, o examinador tem ali uns 1 minuto ou 2 minutos antes da gravação, entre um candidato e outro. E muitas vezes o examinador, ele começa a conversar com o candidato, né? De onde você veio, você já é tabelião, você já é registrador. Muito cuidado com esses minutos que são preciosos. Então, responda de forma objetiva, dizendo: você é registrador? Sim, excelência. Sou registrador no estado da Bahia, eu sou registrador já aqui no estado do Maranhão, desde 2013, certo? Então, muito cuidado com esses minutos anteriores para que você não se torne amigo do examinador, tente fazer alguma gracinha, alguma piada. Lembre-se, estes são os 10 minutos mais importantes da sua vida. Os 10 minutos mais importantes, então você deve se preparar para estes 10 minutos. Gostaria de falar para vocês também, muitos candidatos, eles vão mal na prova oral. Por quê? Porque não sabem que o examinador ali é apenas um personagem. Apenas um personagem. Até na língua portuguesa a divergência se é um personagem ou uma personagem, não vou entrar nessa divergência, né? Mas há gramáticos que dizem que é possível falar um personagem, por isso que eu falo um personagem também. Mas todos ali, meus queridos, são pessoas do bem, são professores, né, universitários, são juízes, promotores, tabeliães, registradores, desembargadores. Todas as pessoas que estão ali lhes examinando são pais de família, mães de família. Mas na prova oral, algumas vezes, esses examinadores adotam posturas agressivas, certo? Porque eles querem testar se você, em um momento de pressão, como você vai se comportar lá no seu cartório, certo? Você é um registrador de imóveis e se alguém chegar te pressionando, qual vai ser a sua reação? Você vai chorar? Não. Então, lembrem-se disso. Não entrem no jogo do examinador. Lembre-se sempre, se o examinador for ríspido contigo, se ele for grosso, se ele falar alto, se ele falar algo que você não gostar, lembre-se, é apenas um personagem. Ele é uma pessoa boa, ele está apenas te testando para saber se você é resistente a essa pressão. Ele está fazendo apenas em um papel de uma pessoa do mal, certo? E agora, continuando então na nossa prova oral. Professor, o que eu devo fazer após a pergunta? Estou sentado, teve 1 minuto, 1 minuto e meio com o examinador, e aí ele fez a primeira pergunta. Meus queridos, em primeiro lugar, você não precisa responder imediatamente. Tem candidato que, tanto nas arguições simuladas como na prova oral, ele imagina que o examinador faz a pergunta e ele já tem que começar a responder imediatamente. O examinador nem terminou de fazer a pergunta e ele já está respondendo. Não! Você tem ali 1 ou 2 segundos, até 4 segundos, para que você possa respirar, pensar sobre essa pergunta. Não há nenhum problema. O examinador não vai lhe interpretar mal, desde que você não demore, não fique 30 segundos pensando, raciocinando sobre aquela pergunta. Mas ele fez a pergunta, você pode
respirar, certo? Tentar organizar essa sua resposta, se lembrar das palavras-chave que você já fez aqui no curso e aí começar a responder, certo? Mas muito cuidado, enquanto você pensa nesses 3 ou 4 segundos, é muito importante que você em nenhum momento demonstre ao examinador qualquer aspecto negativo em relação à questão. Muitos candidatos têm um problema, não é no momento da fala, é no momento do silêncio. Então o examinador está falando, ele já está assim, ó. Ou fazendo com aspectos negativos, ainda que de forma muito delicada. Então, olhe para o examinador e, se for mexer a cabeça, sempre com aspecto positivo, certo? Dizendo que você está entendendo e que você vai responder, ainda que você não saiba a resposta, mas sempre com um aspecto positivo. Se for balançar a cabeça, não consegue ficar com a cabeça imóvel, você deve balançar a cabeça de forma afirmativa para que ele tenha a impressão que você sabe que você vai responder. Tranquilo? Não dê sinais ao examinador de que você não sabe a resposta. E agora vamos falar sobre a resposta nas provas do IESES. Lembre-se que eu estou falando para vocês em relação às provas do IESES. Vamos lá. Meus queridos, no IESES, os examinadores fazem entre 4 e 5 perguntas por candidato nesses 10 minutos. Certo? E eles fazem o cálculo e aí fazem a avaliação em relação a essas respostas entre 4 e 5 perguntas no máximo. Então, por isso, você deve treinar para responder, certo? Todas as questões que nós estamos passando para vocês nos nossos materiais de estudo entre 2 e no máximo 3 minutos. No máximo 3 minutos, certo? O ideal seriam 2 minutos. Professor, e se eu responder antes? Se eu for dar uma resposta de forma bem objetiva? Nas provas do IESES não há problema de que você responda aí em 1 minuto, que você responda ao examinador e depois fale aí sobre um aspecto constitucional ou uma jurisprudência que você se recordou e aí você termina a sua resposta. Não há problema. O problema é você ficar falando e ultrapassar os 2 ou 3 minutos que são necessários, porque aí você não permite ao examinador lhe fazer mais perguntas. Tranquilo? Então você deve responder de forma objetiva e complementar, e nessa complementação você deve tentar levar o examinador para o campo que você conhece. Então, deixe sempre na sua resposta uma última frase com um tema que você domina. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. O examinador lhe perguntou sobre controle de constitucionalidade. Certo? Você falou sobre o conceito de controle de constitucionalidade, que você já estudou, você tem as suas palavras-chave, falou sobre a evolução histórica do controle de constitucionalidade, mas você sabe muito bem sobre o controle de constitucionalidade difuso. E aí, no final da sua resposta, você deixa para o examinador. Importante destacar, excelência, a existência do controle de constitucionalidade difuso. Porque com certeza a próxima pergunta vai ser sobre o controle de constitucionalidade difuso. E aí, ao invés de você ganhar uma pergunta, você já ganhou 2, 3, 4 ou 5, porque você fez a condução das suas perguntas. Tranquilo? Uma dica: nunca, em nenhuma hipótese, interrompa o examinador. Certo? Eu já vi candidato que no momento em que o examinador está formulando a sua pergunta, ele fala, mas excelência, jamais, em nenhuma hipótese, interrompa o examinador. E ao contrário, se ele lhe interromper, pare imediatamente. Então você está no meio de uma resposta, mas ele já quer fazer uma outra pergunta, que ele acha que você está falando demais, e ele lhe interromper, pare imediatamente. Pare imediatamente, não precisa pedir desculpas, certo? Não precisa pedir desculpas, mas simplesmente pare aquilo que você está falando e jamais interrompa o examinador. Tranquilo? Então vamos lá, seguindo aqui. Muito importante que você tenha uma adequação da sua linguagem. A linguagem no momento da prova oral é uma linguagem jurídico-formal, mas você precisa ser natural, certo? Então sempre comece por
excelência, porque este começo, você vai perceber agora, formulando as suas respostas, sempre que você começa por excelência, já dá um fôlego para que você comece a responder. E muito cuidado, evite gírias. Nada de tipo assim deve estar cortado do seu vocabulário. Cuidado, você deve estar gravando aí as suas respostas no celular, né, ou pedindo para algum amigo lhe acompanhar. Você não deve utilizar em nenhuma hipótese de gírias, certo? E um dos grandes problemas que nós percebemos, em especial nas primeiras arguições simuladas, é o grande número de cacofonia. O que é cacofonia? É o problema que o aluno tem em repetições desnecessárias. Né? Então, entendeu? Né? Tente formular as suas respostas e verificar se você tem esses tipos de cacofonia, né? Porque isto pode incomodar o examinador, né? Perceba se você tem algum tipo de cacofonia e no momento do seu treinamento, esse é o momento que você tem para retirar esses vícios de linguagem das suas respostas, certo? Você não será prejudicado, você não vai ser reprovado se você falar um né em uma prova oral, mas você repetir 50 né para o examinador, isso pode lhe ser prejudicial na sua nota, no momento em que ele vai analisar a sua postura, o seu comportamento em relação à sua resposta. Utilizar sempre da terceira pessoa. Então, não precisa dizer eu acho que o controle de construção... Como você acha? Você é doutrinador, já escreveu um livro sobre um tratado sobre direito constitucional? Não. Você deve colocar o quê? Entende-se, certo? Entende-se excelência. E aí você continua a sua resposta. É possível afirmar excelência? Busca-se com esse instituto excelência. Então nada de eu imagino, eu entendo, eu acho. Tranquilo? Tudo bem? E desnecessário falar, mas o uso correto da língua portuguesa. Concordância verbal, concordância nominal. Nada de falar a gente somos, a gente vamos, nós é, os livros, a serventia, certo? Os cartório. Então, cuidado com as concordâncias verbais, concordâncias nominais. Muito cuidado com a palavra registro, com G. Se você tem esse vício de linguagem, você precisa treinar para que você, no momento da arguição, não fale resisto ou registro, certo? A palavra é com G. Registro. Treine que você vai conseguir. Cuidado com a palavra problema. Essa é a única forma de falar essa palavra. Problema. Nada de problema. É a única forma de você pronunciar esta palavra. Tranquilo? Seguindo agora, eu vou falar para vocês sobre a postura na prova oral. Na prova do IESES, a prova ela é realizada com os dois sentados, tanto o examinador quanto o candidato. Ambos ficam sentados em uma mesa, assim como estou falando com vocês. Então, portanto, o grande problema do candidato é com as mãos. Ele se senta e ele não sabe o que fazer com as mãos. Procure colocar as suas mãos em um local firme, certo? Ou em cima da mesa, você pode colocar as mãos assim, certo? Uma sobre a outra, ou se você não tiver, não haver possibilidade, que eu já vi cadeiras que não lhe permite que você coloque a mão sobre a mesa, você pode colocar a mão sobre as suas pernas, desde que essa mão fique imóvel, não fique batendo com as mãos, certo? Porque isso demonstra nervosismo e aquilo que eu disse para vocês. Você está nervoso, mas tentar não demonstrar esse nervosismo ao examinador. Tudo bem? Tranquilo? Professor, e o olhar? O que eu faço com o meu olhar? Meus queridos, muito cuidado para não encarar o examinador, certo? Você não pode colocar aquele olhar de que você sabe tudo o que você vai responder. Pode perguntar, excelência. Não, você deve ter um olhar discreto, certo?
Se não conseguir olhar para os olhos do examinador, que tem pessoas que não conseguem olhar diretamente nos olhos, tente olhar aqui para a testa do examinador, porque aí ele não vai saber que você está olhando para a testa dele, mas você vai ter um olhar discreto, sem encarar o examinador e sem demonstrar que você não está atento ao que ele está falando, certo? Da mesma forma é o queixo. Eu falo sobre essa parte aqui porque essa parte é que o examinador vai estar olhando, que ele vai perceber em você. Nada de colocar o queixo acima, porque demonstra uma atitude de arrogância, e nada de também entrar assim e ficar quietinho, porque vai atrapalhar na sua fala, e você demonstra também o que você está em uma posição de inferioridade. Então o segredo é o equilíbrio. Você mantém o queixo em uma altura razoável, sem encarar o examinador, certo? Sem dizer que você é o tal, e sem também dizer que você está ali perdido, não sabe o que está fazendo. Então deve ter uma postura normal, uma postura tranquila. Cuidado com as mãos. Da mesma forma a coluna, certo? A coluna deve estar sempre ereta, sente-se, né? Uma postura de uma pessoa tranquila, de uma pessoa equilibrada. Nada de colocar os ombros para frente para encarar o examinador, e nem colocar os ombros para baixo para dizer que você está ali com medo, está ali uma pessoa que não conseguirá exercer a função de tabelião, de registrador. Tranquilo? Professor, eu devo sorrir ou não para o examinador? Meus queridos, o segredo é o equilíbrio. Equilíbrio. Então você dar um sorriso, demonstrar simpatia. Demonstrar simpatia sem arrogância. O segredo é o equilíbrio, mas nas 3 arguições que nós faremos, nós conseguiremos falar isso para vocês sem nenhum problema, pode ficar bem tranquilos. Beleza? Falar agora para vocês sobre a dicção, sobre a voz. Porque você vai ser avaliado em razão da sua voz, daquilo que você externar, daquilo que você conseguir vocalizar. Então, cuidado, cuidado. Tente falar sempre de forma pausada. Não há nenhum problema que você tenha uma pausa silenciosa no meio da frase. Se vocês perceberem os discursos do Barack Obama, por exemplo, ele utiliza muito desta ferramenta. Você está respondendo e você faz uma pequena pausa e continua. Não há problema nenhum nisso. O problema é você ou falar rápido demais, e o examinador não vai conseguir entender o que você está falando, ou vai falar sobre... e nem falar devagar demais, para que o examinador fique cansado e não saiba o que você está falando. Então, tente encontrar o equilíbrio, né, na velocidade da fala, para que você não fale nem de forma muito rápida e nem de forma muito lenta. Cuidado com o volume da fala. Isso tudo você deve treinar agora, fazer as gravações, e nós faremos a avaliação no momento da sua arguição online, certo? Volume, porque você não pode falar muito alto, gritar com o examinador, que toda a sala, todo o plenário lá do tribunal vai ouvir você falando, e nem devagar demais, para que o examinador fique, mas eu não entendi, eu não ouvi o que você disse. Então você tem que estar sempre com o equilíbrio em relação ao volume da sua fala. Tranquilo? Professor, eu tenho uma preocupação com o meu sotaque, né? Porque eu sou de um determinado lugar do país e o meu sotaque eu não consigo disfarçar. Eu preciso tentar falar com o sotaque do maranhense? Não. Não mude o seu sotaque, certo? Você não vai ser julgado pelo seu sotaque, se você tem o sotaque paulista, ou se você é do Rio de Janeiro, ou se você é de Pernambuco, de qualquer lugar do país. Você vai ser julgado, sim, pelos seus erros gramaticais, e sotaque não indica erro gramatical. Então, continue utilizando o seu sotaque sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação em relação ao seu sotaque. Mas evite falar da forma como você escreve. Porque na segunda fase, nós estudamos, na segunda fase, nós tínhamos lá bastantes conectivos
né? É mister colacionar, é sobremodo importante destacar, ninguém fala dessa forma. Então, em uma prova oral, você não vai virar para o examinador e falar assim, excelência, é mister colacionar, urge salientar, excelência, é sobremodo importante destacar? Não. Tente ser natural, a não ser que você fale dessa forma no seu dia a dia. Então, nós temos que encontrar o equilíbrio nesta linguagem jurídico-formal. Tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui com 19 minutos e nós voltamos daqui a pouquinho com a terceira e última parte da nossa aula sobre a prova oral. Até daqui a pouquinho.